Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Compacto Podcast, um resumo de notícias, novidades e acontecimentos sobre sustentabilidade. E hoje a gente vai falar sobre a Amazônia e o fato de 75% das causas das secas e perdas de chuva do bioma virem do desmatamento. Um estudo da Nature mostra que preservar os territórios indígenas na Amazônia são um benefício para a saúde humana. As políticas de Trump já elevaram as emissões globais e ameaçam a meta de 1,5 grau. E fast fashion e a legislação da União Europeia. Eu sou Graziela Brum, fundadora e consultora da Compacto, uma consultoria de comunicação para empresas e organizações com foco em sustentabilidade e impacto positivo. E vocês escutam o Compacto Podcast no Spotify e no YouTube. Então, bora para a primeira notícia. A Amazônia está enfrentando uma estação de seca cada vez mais intensa e um estudo que foi publicado no início desse mês de setembro na revista Nature Communications mostra que 75% da redução dessas chuvas, dessas secas na floresta, está diretamente ligado ao desmatamento. A pesquisa também está mostrando que a perda de árvores está contribuindo para o aumento do calor. Desde 1985, os dias mais quentes dessa região aumentaram cerca de 2 graus e 16% desse avanço se deve ao desmatamento. A floresta amazônica tem uma influência nos padrões de chuva dessa região. As árvores da floresta funcionam como uma espécie de bomba d'água. Elas puxam a água do solo e liberam na atmosfera por transpiração. E aí essa umidade responde por mais de 40% da precipitação dessa região. E sem árvore, esse processo não acontece. Ou com menos árvores, ele acontece menos. Esse levantamento analisou 29 áreas da bacia amazônica no Brasil e separou fatores como mudanças na paisagem, no clima e no regime meteorológico entre 1985 e 2020. A conclusão desse estudo, dessa pesquisa, foi que o desmatamento causou 74% da redução das chuvas, com um impacto maior nas áreas mais desmatadas. E a queda de precipitação acontece em todas as estações, mas é mais intensa no período seco entre junho e novembro. E essa redução do regime de chuvas acaba aumentando o risco de queimadas. Esses incêndios saem do controle e destroem partes maiores, grandes áreas dessa floresta. No ano passado, em 2024, mais de 16 milhões de hectares foram devastadas pelo fogo. E no primeiro semestre de 2025, o desmatamento estava 27% maior do que no mesmo período de 2024, segundo o INPE. E aí esse processo todo acaba gerando um ciclo que se retroalimenta. Menos floresta igual a menos chuvas, o que aumenta a ocorrência de incêndios e, por conta disso, reduz ainda mais a cobertura vegetal. E isso impacta, óbvio, o meio ambiente, mas não fica restrito só a isso. Os maiores centros, polos agrícolas do país ficam próximos da região amazônica e dependem dessas chuvas geradas pela floresta para continuar produzindo. O estado do Mato Grosso, no ano passado, por exemplo, ficou 150 dias seguidos sem chuvas. E quando a gente fala sobre essa pesquisa, esse estudo, a gente não pode deixar de associar ela ao acontecimento da COP30 na Amazônia esse ano em Belém, que coloca a Amazônia no centro da política climática internacional. Esse estudo traz ainda mais argumentos e reforça a importância e a centralidade da floresta nesse debate sobre clima. E quando a gente fala sobre essa perda de chuvas e também esse risco de colapso, hídrico, a gente não está falando só de uma questão regional da Amazônia. Isso acaba ameaçando a estabilidade agrícola, energética, climática do planeta como um todo. E por mais que os índices de desmatamento da Amazônia tenham caído nos últimos anos, o Brasil ele fica sob essa pressão de provar na COP30 e para a comunidade internacional como um todo, que consegue conciliar a produção agrícola e a preservação ambiental, especialmente desse bioma, Algo que vai ser cobrado e que está na mira desses parceiros internacionais.
E quando a gente fala de COP30 e de Amazônia, a gente tem duas questões bem importantes, centrais, de negociações para essa conferência. Uma delas é o financiamento climático, que é quantos países ricos estão dispostos a transferir para apoiar a preservação da Amazônia e a transição econômica dessa região também. E o segundo fator são as novas metas de descarbonização, que vão precisar incorporar o papel das florestas, não só a redução de combustíveis fósseis. E seguindo nesse mesmo bioma, a gente tem estudo da Nature que mostra que preservar territórios indígenas na Amazônia beneficia a saúde humana. Proteger esses territórios indígenas e áreas de alta cobertura vegetal na Amazônia está associado a um menor número de casos de doenças como malária ou condições respiratórias. A conclusão é desse artigo publicado na revista Communications, Earth and Environment da Nature, com participação de pesquisadores brasileiros nela. Esse estudo coletou dados de 1.733 cidades nos 8 países em que se estende a floresta e analisou a presença de 27 condições de saúde. Nos municípios mais próximos a territórios indígenas com uma cobertura vegetal conservada, a taxa de enfermidades era consistentemente menor. E doenças cardiovasculares e respiratórias associadas a queimadas e contato entre as pessoas e os animais e insetos também apresentaram menor risco de aumento. A Paula Priest, que é coordenadora sênior do Programa de Florestas e Campos da União Internacional para a Conservação da Natureza, comenta que há muito tempo a gente já sabe que a floresta tropical abriga plantas e animais medicinais que curam inúmeras doenças. E esse estudo está fortalecendo isso e trazendo novas evidências de que as próprias florestas, por si só, tem um potencial de atuar contra ameaças relacionadas a incêndios, para os pulmões e corações das pessoas, para as doenças como chagas, malária e febres maculosas. E garantir que as comunidades indígenas tenham os direitos fortes sobre as suas terras é a melhor maneira de manter as florestas e os benefícios que elas trazem à saúde das pessoas em pé e intactos. A estimativa é que 2.700.000 indígenas morem na Amazônia, em sua grande parte em territórios indígenas que correspondem a 2,4 milhões dos 7 milhões de quilômetros quadrados da floresta. E a gente estava falando de desmatamento, né, no último bloco, na última notícia, e é muito correlacionado. As áreas que são de território indígena e que têm população indígena, elas são infinitamente mais preservadas e têm um índice de desmatamento muito menor do que as outras. É uma relação bem direta. E, por outro lado, em uma relação diretamente conectada também, o desmatamento da Amazônia é diretamente ligado a doenças tropicais, que nem a doença de Chagas, malária e outras, que não tem uma cura facilmente disponível. E esse cenário acaba se agravando com a expansão agrícola, exploração petrolífera e grandes projetos de infraestrutura, que nem a construção de estradas, estações hidrelétricas. As queimadas também seguem nesse caminho, né, de ameaçar a floresta e as pessoas que vivem nela, porque essa exposição ao fogo aumenta as chances de quem vive nessa região de ter sintomas respiratórios, claro, também doenças cardiovasculares, AVCs, efizema, câncer pulmonar, bronquite, asma, enfim, diversas doenças respiratórias, além de problemas de pulmão e coração. A Ana Filipa Palmeirim, que é professora da Universidade Federal do Pará e é coautora principal desse estudo, comenta que esses incêndios enchem o ar com uma fumaça densa e sufocante e leva multidões aos hospitais por problemas respiratórios. Até quando esses incêndios acontecem em regiões mais remotas da floresta, claro que o vento espalha essa poluição, né, por distâncias muito longas e cria emergências de saúde públicas e superlota também, sobrecarrega a rede de saúde, né? E esses territórios indígenas que
geralmente, como eu comentei, têm uma cobertura vegetal muito mais preservada, eles acabam ajudando muito na absorção dos gases poluentes que são liberados por essas queimadas eventuais, por exemplo. Esse estudo mostra que só a parcela da floresta no Brasil pode prevenir 15 milhões de casos de infecções respiratórias e cardiovasculares. E nessa mesma lógica, os territórios acabam também sendo uma ferramenta importante para lidar com as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade. Esses pesquisadores reforçam que os efeitos positivos dos territórios indígenas ficam ainda maiores quando a região tinha amparo dos governos e destacam que a importância da manutenção da Amazônia depende dessa política pública de proteção legal também. E falando em políticas públicas, políticas de Trump já elevaram emissões globais e ameaçam meta de 1,5 graus. O fato do governo dos Estados Unidos ter abandonado políticas climáticas desde o início do governo do Donald Trump aumentou as emissões globais de gases de efeito estufa no primeiro semestre desse ano. E a previsão é de que corte pela metade a contribuição dos Estados Unidos nesse esforço de descarbonização do mundo todo. O que deixa ainda mais difícil que se alcance a meta de limitar o aquecimento global em 1,5 graus. A Climate Trace, que é uma organização sem fins lucrativos e que eu até conheci melhor no treinamento do Climate Reality que teve aqui no Rio em agosto e eu participei, trouxe que as emissões globais nos primeiros 6 meses desse ano de 2025 foram de 31 bilhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente. O volume foi 0,13% maior do que no mesmo período do ano passado. E os combustíveis fósseis foram o principal impulsionador desse crescimento. E os Estados Unidos, os responsáveis por mais da metade desse aumento. As emissões dos Estados Unidos cresceram 1,4% no período. As do Brasil, 1,2%. Não foi muito menos não, né? Inclusive, fica a dica dessa ferramenta. Vocês encontram ela em climatetrace.org. Eu posso deixar aqui também nos links no descritivo do episódio. E é uma ferramenta que vocês conseguem navegar pelo mapa, né? E ver, acompanhar as emissões ao redor do mundo todo. Então, vocês veem, enfim, aqui no Rio de Janeiro, por onde essas emissões estão andando, aonde elas afetam mais. É bem legal e bem dinâmico, assim. climatetrace.org. E isso acaba mostrando uma inversão, o contrário do que vinha acontecendo, porque, por exemplo, os Estados Unidos mostraram uma redução média anual de emissões entre 2005 e 2024 de 1,1%. E agora a gente está vendo o oposto acontecer, né? De um ano para o outro, de 2024 para 2025, um aumento de 1,4%. E isso está sendo muito atribuído a esse desmantelamento das políticas climáticas pelo governo atual, muitas delas que foram, inclusive, instituídas, estabelecidas no governo anterior. Algumas medidas bem importantes e centrais do pacote verde que foi aprovado pelo Joe Biden foram sendo derrubadas e estão sendo derrubadas pelo Trump. E só os primeiros 7 meses desse governo, desse mandato do Trump, já mostram a mudança mais abrupta, mais intensa nas políticas de energia e de clima que se tem na memória recente. Esse governo atual dos Estados Unidos está implementando um regime de políticas que é claramente e abertamente hostil e contra a energia eólica, solar, veículos elétricos e está buscando promover um aumento da produção e do uso de combustíveis fósseis. E isso vem acontecendo e incentivado através de cortes de créditos fiscais para a energia renovável, a criação de incentivos para o setor de combustíveis fósseis e o aumento da demanda por eletricidade pela inteligência artificial também. E nesse cenário, os Estados Unidos, que já são os maiores emissores de carbono em termos históricos, não estão ajudando em nada para esse contexto mudar e, pelo contrário, parece que se esforçando bastante para manter essa liderança nesse ranking, né?
Na nossa última notícia, a gente tem o fast fashion e as leis da União Europeia para o consumo sustentável de produtos têxteis. O consumo de roupas e têxteis na União Europeia aumentou de 17 para 19 quilos por pessoa entre 2019 e 2022, que é o suficiente para encher uma mala grande com roupas novas. Ao mesmo tempo que uma média de 12 quilos de roupa por pessoa são jogados fora todos os anos na União Europeia. Então, ela está adotando uma legislação para reduzir o desperdício têxtil e aumentar o ciclo de vida e a reciclagem dessas peças, desses produtos também, melhorando a sustentabilidade na indústria da moda, o que faz parte do plano para alcançar uma economia circular até 2050. O fast fashion, que é esse segmento da moda que tem uma oferta sempre constante de novos estilos, novos produtos, geralmente a preços muito baixos, vem crescendo e vem aumentando o consumo de roupa por parte das pessoas, dos consumidores, o que é impulsionado pelas redes sociais e pela própria indústria também, que está ali sempre trazendo tendências de moda novas, em um ritmo para os consumidores, em um ritmo muito mais acelerado do que era no passado. E isso acaba acarretando, claro, em grandes aumentos na produção e no desperdício dessas roupas e desses têxteis. E aí, algumas das estratégias para enfrentar essa questão envolvem um desenvolvimento de novos modelos de negócio, como o aluguel de roupas, por exemplo, o design de produtos de forma a facilitar a reutilização e a reciclagem, com uma moda mais circular, e a persuasão das pessoas para comprarem roupas de mais qualidade, que durem mais tempo e que sejam em menos quantidade por consequência. A produção têxtil exige geralmente muita água e também precisa de terrenos para o cultivo de algodão e outras fibras. Para fabricar uma camiseta de algodão, a estimativa é que sejam necessários 2.700 litros de água, a quantidade média que uma pessoa bebe em 2 anos e meio, uma camiseta de algodão. Em 2022, o consumo de têxteis por pessoa na União Europeia exigiu uma média de 323 metros quadrados de terra, 12 metros cúbicos de água e 523 quilos de matérias-primas. E quando a gente fala de poluição de água, microplásticos, a produção têxtil é responsável por cerca, numa estimativa, de 20% da poluição da água potável numa escala mundial, principalmente por conta dos processos de tingimento e acabamento das peças. Uma única lavagem de uma peça de roupa de poliéster acaba resultando numa descarga de 700 mil fibras de microplásticos que podem entrar na nossa água e na cadeia alimentar por consequência. A maioria desses microplásticos acaba sendo liberada durante as primeiras lavagens. E essa produção e esse consumo de roupas da indústria têxtil também contribui para a crise climática, porque, de acordo com o relatório da Agência Europeia do Ambiente, esses produtos consumidos na União Europeia em 2022 geraram uma média de 350 quilos de emissões de CO2 por pessoa, que é o equivalente a uma viagem de 1.800 quilômetros num carro a gasolina de modelo padrão. Olha como é bom quando tem comparativo, né? Quando tem analogia. Ajuda muito a entender da dimensão. E aí, para somar a isso tudo, como se todos esses dados anteriores já não fossem o suficiente, a gente também tem o desperdício de roupas em aterros e a baixa taxa de reciclagem desse tipo de produto. Entre 4% e 9% de todos os produtos têxteis que são colocados no mercado europeu são destruídos sem nunca terem sido utilizados. Meu Deus do céu, tô chocada. Como assim sem nunca ser utilizado? Essas roupas usadas ou aparentemente nunca usadas, elas podem ser levadas para fora da União Europeia, na maioria das vezes, 87%, e são incineradas ou enviadas para aterros. Menos da metade das roupas usadas na União Europeia são recolhidas para reutilização ou reciclagem, ou seja, na maioria elas são descartadas mesmo, jogadas fora. E só 1% dessas roupas são recicladas em novas peças de roupa, de vestuário.
E isso acontece também por falta de tecnologia, porque as tecnologias agora é que estão permitindo a reciclagem de roupas e fibras também. E aí, pensando na execução desse plano de ação para a economia circular, a Comissão Europeia apresentou uma nova estratégia para tornar esses têxteis mais duráveis, reparáveis, reutilizáveis, recicláveis, sustentáveis, né? E para enfrentar também o problema da moda rápida do fast fashion e estimular a inovação nesse setor. Nesse mês de setembro de 2025, o Parlamento Europeu aprovou novas regras que, segundo elas, os países da União Europeia, eles devem criar sistemas que vão garantir que os produtores de vestuário, acessórios, chapéus, calçados, mantas, roupas de cama, cortinas e também colchões, assumam os custos de recolhimento, triagem e reciclagem desses produtos. E esse sistema de maior responsabilização dos produtores também pode abranger produtos que são vendidos online ou por produtores registrados fora da União Europeia. Esse novo regulamento de ecodesign também obriga as grandes empresas a informar o número de artigos que não foram vendidos e que foram descartados por ano e as razões que levaram a essa necessidade, a essa atitude. E a partir de 2026, a destruição de roupa, calçado e acessórios não vendidos vai ser proibida na União Europeia. E aí eu quero abrir aqui essa sessão final do podcast de dicas, a Descompacta, para deixar a dica e a sugestão de um evento para os ouvintes, para os impactados que estão no Rio de Janeiro. Vai rolar nos dias 3, 4 e 5 de outubro a Feira Toblu, que é, além de ser um cliente muito querido da Compacto, é uma feira de moda consciente e de solidariedade também. É um evento gratuito, mas é recomendado a entrada ser 1 quilo de alimento, porque uma instituição sempre é apoiada em cada edição. E eu vou estar participando de uma roda de conversa na sexta-feira, dia 3 de outubro, à tarde. Eu vou estar lá participando de uma roda de conversa sobre comunicação consciente, comunicação para sustentabilidade. Vou deixar o link aqui também na descrição do episódio e fica o convite para quem é ou estiver pelo Rio de Janeiro. E eu falei no último episódio, né, que eu gostava muito quando vocês comentavam, enfim, interagiam, porque eu sentia que tinha, de fato, alguém do outro lado, né, que eu não tava só falando aqui pra parede que tá na minha frente. Então eu vou aproveitar e vou ler aqui os comentários, alguns comentários dos impactados nos episódios do Compacto Podcast. A Mônica, no episódio que a gente tá falando sobre alternativas a embalagens plásticas, ela comenta que gostaria que fosse trabalhado mais na nossa cultura uma forma de diminuir o lixo que a gente produz. Parabéns para quem tá nesse caminho. A Laurinha comenta: adorei, muito bom. O Jefferson fala: muito bom seu podcast, as temáticas são ótimas, já tô seguindo. A Carolina disse que veio pela Capitu e deu uma risadinha. Capitu muito citada nesse podcast. O Marco traz conhecimentos muito importantes para o nosso futuro e dos nossos filhos. A Dani comenta que é uma boa iniciativa do Google quando a gente está falando do cálculo de IA, quanto a IA gasta de água e de energia. Boa iniciativa do Google, a gente espera que no próximo relatório inclua os gastos com imagens e vídeos. A Amanda fala: sou fã desse podcast e coloca uma rosa. Achei muito fofo esse comentário, obrigada, Amanda. E a Chayane, no episódio de entrevista com a Bel Beacline, comenta: que podcast incrível, com 2 mulheres inspiradoras. Sou formada em ciências ambientais, modelagem de roupas e costura criativa e às vezes fico perdida para compactar tudo em uma profissão. Além de pouca oportunidade para quem não tem experiência na área. Obrigada, meninas, por me impulsionar. Então, de novo, obrigada pelos comentários. Eu fico muito feliz quando eu leio e sei que tem alguém do outro lado, né? E hoje a gente falou sobre o desmatamento da Amazônia ocasionar 75% da perda de chuva das secas da região. Preservar territórios indígenas na Amazônia beneficia a saúde humana, segundo estudo. Políticas de Trump
já elevaram emissões globais e ameaçam meta de 1,5 graus, e o fast fashion e a legislação da União Europeia. E vocês encontram a Compacto no compactoci.com, no LinkedIn e no Instagram, @CompactoCI, e vocês me encontram no LinkedIn como Graziela Brum. Até o próximo episódio ou até a Feira Toblu. Nos vemos lá e um beijo!